supondo que se trate de uma prestação de serviços que tenha ocorrido apenas pelo valor de R$ 100, ou seja, estamos considerando aqui uma remuneração bem inferior ao salário mínimo, justamente com o objetivo de trabalhar a questão que envolve a análise do limite mínimo para efeito de contribuição para a Previdência Social. E quando a gente pega esse recibo e a gente considera a pergunta que está proposta aqui no item A, a gente pergunta, considerando que essa foi a única remuneração recebida no mês, o contribuinte individual está obrigado a complementar sua contribuição, observando que a base de cálculo mínima no mês não pode ser inferior a R$ 1.045. Aqui, Gustavo, propositadamente, a gente colocou números bem simples e até a remuneração ali de um padrão bastante inferior ao razoável, talvez uma remuneração para um fiscal de prova, pessoa física, fiscalizar uma determinada prova, pode ficar acima daqueles R$ 100, mas até para facilitar o cálculo, a gente considerou aquele número, e isso acaba se revelando importante para a gente poder demonstrar qual é a preocupação que a fonte pagadora deve ter em relação a essas remunerações a autônomos de valores muito baixos. Eu vou deixar com você a explicação para o pessoal a respeito desse aspecto. Excelente, Alexandre. Realmente colocamos um valor um pouco mais baixo para facilitar até a conta, mas lembrando, e como vamos pontuar, isso pode se aplicar a diversas outras situações com características similares. E a gente pode dizer que a resposta para esse questionamento é que, na verdade, a resposta é sim, porque de acordo com o artigo 66 da IN 971 de 2009, quando o total da remuneração mensal recebida pelo contribuinte individual por serviços prestados a uma ou mais empresas for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado deverá recolher diretamente a complementação da contribuição incidente sobre a diferença entre o limite mínimo do salário de contribuição e a remuneração total por ele recebida ou a ele creditada, aplicando sobre a parcela complementar a alíquota de 20%. Alguns detalhes importantes aqui. No texto do artigo 66, ele fala em prestados a uma ou mais empresas. No exemplo, a gente está considerando que esse foi o único pagamento feito a este contribuinte individual. Mas ainda que houvesse outras fontes pagadoras e o total acumulado fosse inferior ao limite mínimo, o raciocínio seria o mesmo. A gente colocou apenas uma fonte pagadora para facilitar o entendimento. Nestes casos, ele deve pegar o quê? O valor que ele recebeu, subtrair do limite mínimo e ver qual foi a diferença. E sobre essa diferença, recolher para o INSS com a alíquota de 20%. Então, o que é que a gente pode dizer? Como já pontuamos, a fonte pagadora precisa fazer a retenção do INSS, via de regra, por uma alíquota de 11%, e recolher a contribuição patronal que chamamos de CPP. Então, podemos dizer que em uma remuneração de R$ 100, a retenção seria de 11%, ou seja, 11%. E o valor pago àquele contribuinte individual pela fiscalização de uma prova seria R$ 89,00. E a patronal, neste caso, seria de R$ 20,00. Qual deveria ser agora o papel deste contribuinte individual? Considerando que a base de cálculo mínima no mês não pode ser inferior a 1.045, nós temos que o salário de contribuição, na verdade, a diferença é de 945. Considerando que ele não pode contribuir por um valor inferior a 1.045, se ele já contribuiu sobre 100, falta ele contribuir por R$ 945. E, neste caso, aplica-se não uma alíquota de 11%, mas de 20%, dando um total de recolhimento complementar de R$ 189,00. Ou seja, Alexandre, neste caso, a gente pode dizer que, entre aspas, este contribuinte individual, ele pagou para trabalhar, porque nesta hipótese ele recebeu, na verdade, a remuneração acertada foi de R$ 100,00, mas sobre essa remuneração ele ainda precisou complementar mais 189. É como se ele tivesse saído no prejuízo.